Perfeito. Tá? Bom, sejam todos muito bem-vindos novamente, tá, à nossa oficina de pesquisa do mestrado. Tá? Como diz o professor Celso, na nossa quarta iteração, nossa temporada 4. Tá? Lembrando, né, a oficina de pesquisa do mestrado serve para que nós tenhamos, né, a entrada de outros pesquisadores, outros núcleos de pesquisa, para poder expandir os horizontes da pesquisa dos nossos acadêmicos do mestrado em Direito Processual e Cidadania. Né? E na noite de hoje eu fico muito contente, né, muito feliz em poder apresentar a professora Luciana Jung, né, que conversará conosco na noite de hoje sobre análise econômica da eficiência judicial. Né? Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer a disponibilidade da professora de ter, né, aceitado o nosso convite, gentilmente feito, né, por intermédio do Lucas, que, né, é o meu eterno orientando, né, foi meu orientando na graduação, no PIC, depois participou nos programas de incentivo à pesquisa, bolsista, mestrando, e continuamos sempre, né, trabalhando juntos. Meu muito obrigado aqui, o reconhecimento na gravação, Lucas, por toda a ajuda, né, realizada. Vamos fazer aqui uma pequena leitura, né, do currículo da professora Luciana, né, doutora em Economia pela Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, mestrado em Economia Aplicada, Universidade do Wisconsin, Relações Trabalhistas também no University of Wisconsin, pesquisadora visitante da Escola de Direito, Boalt Hall, Universidade da Califórnia, em Berkeley, membro fundador e ex-presidente da Associação Brasileira de Direito e Economia, e membro do Conselho de Diretores da Associação Latino-Americana e Ibérica de Direito e Economia. Professora Luciana, é um prazer recebê-la no nosso mestrado. A senhora pode ficar à vontade para fazer suas considerações. A todos os acadêmicos, né, conforme a professora abra para os questionamentos, vocês façam ali o sinalzinho de levantar a mão. O Lucas vai mediar as nossas perguntas somente ao final da exposição da professora. Muito obrigado, professora, pode ficar à vontade. Professor Bruno, muito obrigada, uma honra enorme o convite feito aí pelo Lucas, é sempre uma alegria muito comigo poder compartilhar, para mim, poder compartilhar, né, com alunos, sobretudo, né, porque vocês que estão aí começando a carreira profissional, muitos de vocês, os estudos acadêmicos, é sempre uma maneira da gente multiplicar um pouquinho, né, as coisas que a gente foi aprendendo, né, ao longo da nossa carreira, né. Então, hoje eu vou falar aí a pedido do professor Bruno e do Lucas, uma visão de análise econômica do direito voltada para a questão da eficiência judicial, né. Eu, como o professor Bruno já falou, né, na minha apresentação, eu sou economista, né, na minha graduação, meu mestrado e meu doutorado, mas no meu doutorado eu já comecei pensando em estudar o direito, e na verdade, mais especificamente, estudar o judiciário. E, curiosamente, o tema de hoje à noite, que é a análise da eficiência judicial, foi primeiro realmente tema com o qual eu trabalhei de maneira com dados, né? Então, foi um primeiro capítulo meu da minha tese de doutorado, né? Então, uma análise sobre a eficiência do judiciário brasileiro. Então, hoje eu queria compartilhar um pouquinho alguma dessas ideias, algum desses resultados e também alguns avanços um pouco mais recentes, né? Porque de lá para cá já foram aí uns 15 anos, né? Então, a gente tem também, inclusive, novas maneiras de estudar sobre isso, que é bem interessante, tá? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui, deixa eu ver aqui. Compartilhar, e agora eu já posso ir. Pronto, então vamos lá. Bom, eu vou dividir minha fala hoje em três partes, na verdade, duas principais, né? E uma conclusão. Eu vou começar mostrando, então, primeiro, uma introdução ao que é efetivamente a análise econômica do direito, na verdade, uma apresentação prévia, uma apresentação breve, depois, uma discussão de por que é importante entender a eficiência. Eficiência no judiciário é uma coisa que
ela é muito óbvia, talvez, sob um olhar econômico. Mas a minha pergunta é por que interessaria também para os juristas, né, para os estudiosos do direito, discutir sobre a eficiência, né? Será que o jurista não deveria se preocupar somente com legalidade, com justiça, né? Então, por que falar sobre eficiência? Depois disso, que talvez seja o principal, a parte mais longa da apresentação de hoje, mostrar para vocês alguns trabalhos, né? Então, como eu já tinha mencionado, foi um trabalho que eu comecei lá na minha tese, foi uma maneira de se olhar essa questão da eficiência judicial, que é relativamente fácil de se trabalhar, né? Eu sei, assim, que nem todos no direito estão muito acostumados com o trabalho de pesquisar dados, né? Sobretudo dados quantitativos, mas ela é relativamente simples, de maneira que nos últimos 10, 12 anos, né, em que eu tive aí a alegria de compartilhar com mais um ou outro autor, talvez o começo dessa história, a quantidade de trabalhos, especificamente utilizando essa metodologia, que a gente vai chamar a metodologia da DEA, ela tem se multiplicado bastante, sobretudo entre o pessoal do direito, né? Inclusive o próprio CNJ usa muito, menciona muito, então é uma coisa que está um pouco aí no radar das pessoas. Eventualmente, se alguns de vocês tiverem interesse, né, de fazer uma pesquisa, é uma área interessante de se começar, tá? E aí depois eu vou mostrar de maneira um pouco mais breve um outro tipo de pesquisa que é possível lidando com a mensuração de eficiência. E aí, por fim, assim, 1 ou 2 slides de conclusão, tá bom? Eu vou começar falando de uma coisa com a qual eu me debruço, assim, 100% do meu tempo como professora pesquisadora, né? Que é a análise econômica do direito. Para começar, a análise econômica do direito não é o mesmo que direito econômico. Tem muita gente, inclusive gente gabaritada, profissionais, grandes advogados, professores de direito que fazem essa confusão. O direito econômico, o direito da defesa de concorrência, direito antitruste, sim, são uma análise econômica do direito, só que eles fazem parte, se eu puder chutar aí, dar um valor, uns 5%, no máximo uns 10% do que seria, né, o campo de pesquisa e de estudo na análise econômica do direito. Na verdade, qualquer assunto do direito, eu poderia utilizar a análise econômica. Na verdade, a AED, né, ela, na verdade, é um instrumental, ela é menos um objeto, né, mas ela é mais um instrumental. Curiosamente, o que a gente estuda na AED, nos praticamente 95%, né, restantes da área, não é economia. O nosso objeto final não é a economia. Acabei de falar para vocês, meu objeto de estudo é o judiciário, né? Desde o meu doutorado que eu estudo o judiciário, a organização do judiciário, eu cheguei a estudar manuais de processo civil para entender, né, o funcionamento do judiciário, e hoje eu também tenho uma outra linha de pesquisa muito sobre decisões judiciais, conteúdo de decisões judiciais. E não só conteúdos que tenham implicações monetárias, dinheiro, custo, não, né? Pode ser qualquer coisa, eu posso estar estudando sobre relações de trabalho, eu posso estar falando de contrato, eu posso estar falando de acidentes, responsabilidade civil, né? Uma grande área da análise econômica do direito, né? Assim como diversas outras questões, direito ambiental, né? Assim, várias coisas, direito de família, que não tem necessariamente, a maior parte das vezes, não tem implicações monetárias. O que caracteriza a análise econômica, né? O assunto principal de hoje não é isso, mas para falar de maneira assim bem rápida, né? Eu colocaria 2 questões. Primeiro, que quem estuda análise econômica do direito, quem trabalha com análise econômica do direito, profissionalmente, na advocacia, como economista, eventualmente em alguma defesa, né? Algum argumento lá no tribunal, né? Basicamente tem 2 perspectivas que provavelmente vão estar presentes. A primeira é tentar entender as consequências, né? Consequências de normas jurídicas. Eu tenho normas que são criadas, legislação, a Constituição que é criada, uma reforma, né? Seja uma reforma trabalhista, uma reforma tributária, uma reforma administrativa, uma reforma política, né? Quais que são as consequências, né, sobre a sociedade como um todo, sobre as atividades econômicas, sim, né, que essas normas vão ter. E aí a gente tenta normalmente entender, a gente tem uma perspectiva de olhar mais para o macro, né? Então a gente não vai olhar somente para, eventualmente, uma decisão judicial que vai de maneira direta afetar as partes, né? As partes envolvidas no litígio.
Mas, na verdade, qualquer decisão judicial vai ter impactos não somente nas partes que estão diretamente no litígio, mas elas trazem uma sinalização, elas têm outros impactos, mesmo indiretos, sobre uma quantidade muito maior de pessoas e de organizações. Então, a AED tem uma característica de olhar mais, né? Essa visão da floresta do que efetivamente somente da árvore, ou das 2 árvores, ou das 3 árvores que estão ali em litígio, por exemplo, né? Quando eu estou falando, eventualmente, da criação de uma norma, às vezes parece que a norma ela está voltada para um grupo específico de pessoas, muitas vezes está mesmo. Só que isso pode acabar tendo impactos, né, em outros grupos que não estão diretamente relacionados. Só porque eu gosto muito desse assunto, eu vou dar um exemplo, né? De novo, não é o nosso assunto principal de hoje, mas, por exemplo, lá atrás, alguns anos atrás, houve uma emenda constitucional que basicamente criou uma formalização, né, de regras sobre os empregados domésticos, tá? Só que não é somente os empregados domésticos formalizados com carteira registradas que foram impactados por essa emenda constitucional. Toda a gama de trabalhadores informais, né, diaristas, né, faxineiras e faxineiros também foi impactado, né? Então, é um exemplo bem simples de como que muitas vezes uma regra, uma norma que é criada para impactar num determinado grupo, acaba tendo efeitos em outros grupos. E aí o problema é que muitas vezes, justamente por ter esses efeitos, entre aspas, inesperados, né, em outros grupos, em outras organizações que não são aquelas inicialmente pensadas, o efeito dessa norma ela pode se deturpar ao daquele que foi originalmente previsto. E aí é um problema, né? Então você cria uma norma, você cria uma decisão judicial com uma intenção X e acaba gerando um resultado que pode ser menos X. E aí é realmente uma preocupação de quem estuda análise econômica do direito. A gente tenta ver quais que são os impactos, não somente nas pessoas diretamente relacionadas, mas também com as pessoas que, né, indiretamente e de maneira, às vezes, muitas vezes não intencional, também acabam sendo afetadas. Tá? Na economia, a gente tem um conceito chamado externalidades. Externalidade de externo. Então, a gente faz alguma coisa e acaba gerando ou um custo externo, um custo para outras pessoas, né? Não precisa ser só custo monetário, não, tá? Pode ser custo de gerar algum problema, né? Para as outras pessoas, ou às vezes o contrário, tem também as chamadas externalidades positivas, né? Você cria alguma coisa para alguém e outras pessoas acabam se beneficiando também, meio que como uma carona não intencional, né? Tem toda uma discussão dentro da política econômica, dentro da análise econômica, sobre como prever essas externalidades e, eventualmente, quais que são as consequências quando você cria muita externalidade, negativa ou positiva. Agora, fato é que, normalmente, as leis, as decisões judiciais, né, a maneira como o judiciário, sobretudo, se posiciona na interpretação de uma lei, na aplicação de uma lei, eventualmente na aplicação de contratos, né, na execução de contratos, ela gera externalidades. Não são somente as pessoas que estão ali, né, no enunciado lá da decisão judicial, que são as partes impactadas. Outras pessoas também poderão ser impactadas. Tá? A segunda característica da análise econômica do direito, que eu gostaria de chamar a atenção, né, seria usar dados reais. Né? Então, a gente não usa mais, hoje praticamente, né, não existe mais uma análise econômica que seja dogmática. Tá? Na economia, a gente aprende a peitar as autoridades. Né? A gente, no mestrado e no doutorado, a gente aprende a criticar o trabalho do outro, até de professor, né? Assim, seminário acadêmico de economia é um saco, né? Porque as pessoas não deixam o apresentador falar, né? Eu já fui em apresentações de seminários econômicos, assim, não deixavam o cara nem falar o título do trabalho, porque já estavam criticando o trabalho do cara, e às vezes professor super conhecido, né? Alguns, assim, às vezes, né, tem gente que consegue até chegar e criticar, né, o prêmio Nobel, né, que é o topo lá da carreira do economista. Quanto mais coragem você tiver, quanto mais, entre aspas, gabarito você tiver para criticar as autoridades, melhor para você. Mas a ideia é que não temos argumentos de autoridade. Não adianta você ser o professor fulano de tal, professor titular da cátedra não sei o que lá, né? Se você tiver algum trabalho que, eventualmente, as pessoas considerem que a metodologia, seus dados,
podem não estar, né, ou corretos ou completos, né, ou melhores. Basicamente, você pode ser criticado. E você vai criticar as pessoas como? Às vezes com argumentos lógicos, é verdade, é possível ter trabalhos teóricos, mas baseados em modelos lógicos, né? Eu não sei se alguns de vocês, porque assim, apesar de esse ser um grupo de direito, sempre tem alguns que têm uma formação diferente, né? Fizeram alguma coisa na graduação, ou mesmo até assim, no ensino médio, teve uma super preferência por alguma, né, por alguma matéria. E quando a gente fala de argumento lógico, é quando entra a matemática. Então, na verdade, os modelos matematizados que a gente conhece na economia, que não são números, tá? Na verdade, matemática não é número, é outra coisa que as pessoas confundem muito, né? Quem lida com número é estatístico e contador, né? O pessoal da contabilidade. Matemática lida muito com X, Y, Z, alfa, beta, né? O alfabeto grego. Na verdade, matemática é altamente abstrata, né? Então, ela é muito teórica. Então, uma linha da teoria econômica, até da análise econômica do direito, eu poderia usar modelos teóricos, matemáticos, ou seja, só com sopinha de letras, né? Então, não tem número, na verdade. É uma linha que alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar, a teoria dos jogos, com dilema de prisioneiros, né, estratégias, enfim, dominantes, ela usa de modelos mais, né, teóricos, tá? Eu não coloquei aqui, mas seria também uma terceira maneira de estudar a análise econômica do direito. Agora, outra, que talvez tenha até mais pessoas, né, se dedicando, é aquela que usa dados, né, dados empíricos, e aí quando eu falo de dados empíricos, eu estou falando dos quantitativos, sim, vou lá medir um monte de coisa, mas também dados qualitativos, tá? Então, dá para fazer pesquisa empírica do direito, tem um congresso famosíssimo, né? Já está aí na 15ª, 17ª edição, e aí quando você vai lá para a rede, né, que é a rede de estudos empíricos em direito, para o congresso, basicamente você tem um monte de gente fazendo trabalhos qualitativos. Estudo de caso, não sei o quê, né. A análise econômica também pode se valer disso, com um pouco menos de frequência. Normalmente, os estudos empíricos com A e D, elas são mais quantitativas, tá? Mas isso caracteriza, então, a maneira de trabalhar do estudo da análise econômica. Então, quero tirar conclusões, né? Quero, eventualmente, chegar a uma nova teoria através de dados. Muito da teoria econômica hoje sobre por que alguns países crescem e outros não, né? O que faz com que alguns países sejam mais ricos, algumas economias consigam melhorar o nível de bem-estar das pessoas. Elas vêm normalmente de conclusões de dados quantitativos do passado, tá? E, eventualmente, para nós aqui, mais interessante, mais importante, para quem estuda direito, formulação de políticas públicas, né? Quando eu falo de políticas públicas, estou incluindo também decisões judiciais, né? Um STF, quando toma uma decisão, um STJ, quando toma uma decisão, está fazendo política pública, né? Então, eventualmente, eu, Luciana, que estudo a ED, estou olhando, né, para esses dados, tá? E tentar resolver algum problema real do mundo. Ok? Então, eu acho que resumiria isso como sendo uma característica aqui da ED, né? Da análise econômica do direito, aplicado especificamente no caso da eficiência, né, tanto do judiciário quanto do processo civil. O que justifica esse olhar, né, de eficiência, esse olhar mais, né, objetivo da análise econômica, né? Algumas questões. Eu discuto muito isso, assim, um capítulo longo para discutir sobre isso, né? Eu acho que muitos de vocês vão concordar comigo. Justiça tarda é justiça falha, sim, né? O primeiro impacto, eu só vou lançar isso aqui, provocação para vocês, eu falei para o Lucas, né? Eu não vou ficar fazendo prova oral com ninguém, mas eu queria lançar algumas provocações, né? A principal consequência, lembrando que a gente está muito preocupado com consequência aqui, quando a gente tem uma justiça que é muito tarda, é muito simples. Os pobres serão afastados dessa justiça, porque o pobre não vai poder, né, ter o luxo de ter um processo rodando por 5 anos, 10 anos, 15 anos, até que seu direito seja, né, válido, tá? Pode ser que ele tenha defensoria pública, pode ser que ele tenha acesso gratuito, ele não pode esperar. O tempo dele é muito escasso para ele, ele não pode esperar. Quem consegue, né, se beneficiar quando eu tenho uma justiça que demora literalmente, né, em média, 8, 10 anos para resolver um pequeno problema, né, resolver uma pequena questão, são pessoas que
podem se dar ao luxo, tem, né? Podem não estar custando ali, nem em termos de tempo, nem em termos de custos, né, aí, com os honorários, né, advocatícios. Gente pobre não pode esperar, né? E o resultado, então, é uma justiça falha, efetivamente, tá? Segundo, é isso que eu já falei, né? Então, o Estado vai afastar os mais pobres, né? Segundo, na verdade, uma relação com isso que eu acabei de falar, né? Em economia, a gente tem um termo chamado custo de oportunidade. Justamente isso. Enquanto eu estiver envolvido num processo, eu não posso, eventualmente, ter atenção em alguma outra coisa, né? Então, é um custo é alguma coisa que eu deixo de fazer porque eu estou lá aguardando a justiça decidir se eu tenho direito ou se não tenho direito, né? Isso é um custo de oportunidade, tá? Não somente para as pessoas, né, esperando alguma coisa ser resolvida para elas, têm esse custo de oportunidade, e as organizações também, sejam elas organizações privadas, empresas, ou mesmo públicas, né? Pensar também do lado aí do lado estatal, isso também pode acontecer, né? Então, todo esse custo de oportunidade é um problema muito grande, tá? Bom, aí a gente começa, então, eu vou trazer a primeira referência aqui. Esse estudo, na verdade, alguns estudos aqui que a gente tem tanto de brasileiros como de estrangeiros. Olha só que curioso, né? Então, sempre tem algumas pessoas que normalmente trabalham com estrangeiros, professores, né? Mas alguns que a gente chama de brasilianistas, né? Que são os gringos que estudam o Brasil, né? Vem para o Brasil, aprende português, né? Então, esse cara aqui, o Sherwood, é um deles. E aí ele mostra o que é importante para se preocupar com a eficiência judiciária. Na verdade, ele fez uma comparação com 7 países, né? E ele mostrou que a eficiência ou a falta de eficiência, ela impacta até no crescimento econômico. Muito louco, né? Então, assim, impacta diretamente, tá? Então, um economista tradicional jamais vai imaginar isso, né? Nossa, como assim o funcionamento da justiça impactar na economia? Pois é, impacta, né? E aí ele ainda fez um cálculo aí, não vou entrar no detalhe de como que ele fez isso, mas ele fez um cálculo aqui que se eventualmente ele tivesse uma justiça mais célere, né, que conseguisse realmente fazer com que os direitos das pessoas, das organizações, né, fossem cumpridos, eu teria um aumento de investimento, eu teria um aumento no nível de emprego, menos desemprego, eu teria um nível de atividade econômica maior, né? Então, são exemplos de como que realmente a eficiência impacta diretamente no resultado econômico. Esse cara aqui é o Ponticelli. O Ponticelli é um italiano que veio fazer doutorado no Brasil, e aí depois que ele conseguiu, aí ele foi trabalhar juntamente com um servidor do Banco Central, aqui, acho que foi aqui em São Paulo. E aí eles publicaram um trabalho num periódico super famoso, assim, no mundo, né? E eu só vou resumir, que é um trabalho bem técnico, né? Envolve a econometria, enfim, e tal. E basicamente eles chegaram à conclusão do seguinte, olha, que eles compararam, na verdade, eles olharam para dados de comarcas do Brasil inteiro, né? E viram a questão de execução de crédito, tá? Então, eles foram medir como que as diferentes comarcas no Brasil eram mais céleres ou menos céleres, mais eficientes ou menos eficientes para cumprir execução de crédito judicialmente, né? Então, o que eles mostraram? Que naqueles lugares, naquelas comarcas onde as decisões judiciais foram mais céleres, foram mais rápidas, foram mais eficientes, foram justamente locais, né, municípios, né, regiões do país onde houve um maior crescimento das organizações. Você teve as empresas mais saudáveis, você teve mais investimentos, claro que mais investimento também gera mais emprego, né? E você tem empresas que acabam sendo mais saudáveis. De novo, é uma relação direta, tá? Então, na economia, a gente se preocupa mais com as relações diretas, não as indiretas, né? Depois dá várias voltas, não, direta, né? O resultado disso foi causado por ter comarcas com eficiências mais altas, né? Mais eficientes. Esse foi um trabalho muito comentado na literatura econômica mundial, porque, de novo, esse foi um trabalho publicado aqui nesse Quarterly Journal of Economics, né? E por conta disso, o Ponticelli conseguiu uma vaga posição de professor numa universidade bem conhecida nos Estados Unidos, que é a Northwestern University, tá? Bom, aí a gente entra especificamente na medida de eficiência do judiciário, que foi que eu falei para vocês, que é um trabalho que eu comecei fazendo lá no meu doutorado, né, e que ela é relativamente fácil de executar. Hoje eu vou apresentar ideias para vocês, né, mas eventualmente vocês podem, tem muito material nas redes e tal, e de novo eu já vi várias pessoas do direito mesmo, né, fazendo esse tipo de pesquisa, tá?
A ideia por trás de toda essa discussão aqui, dessa metodologia, é que quando a gente fala que alguma organização, como o judiciário, ou seja, ou eventualmente eu posso pensar em, sei lá, promotorias públicas, né? Eu posso pensar até em, sei lá, delegacias, escolas, hospitais, né? Então, não necessariamente só empresas, né? Quando a gente fala que uma dessas organizações ela é eficiente ou não é eficiente, normalmente as pessoas vão relacionar isso à quantidade de recursos que elas têm. Tanto é que, mesmo numa empresa privada, né, quando o chefe chega e fala, né, para os seus subordinados que eles não estão eficientes, a primeira desculpa, né, o primeiro pedido, né, que o pessoal vai fazer, eu quero mais recurso, né, eu quero mais gente, quero mais assistente, quero mais secretária, quero mais dinheiro, quero mais orçamento, né. Mas essa não é uma maneira correta de se endereçar essa questão da eficiência, né? Por definição, é mais eficiente aquele que consegue, com a mesma quantidade de recursos, gerar mais resultado, né? Então, a questão é gestão, né? E eu fico também muito feliz, porque desde a época que eu estava fazendo doutorado, que de novo, aí uns 15 anos, na época, quando eu estava escrevendo, eu lembro, né, eu escrevi isso claramente num dos capítulos. No Brasil, se discute muito pouco a questão da gestão pública, né? A gestão das organizações públicas, mas eu tenho visto uma mudança bastante, né, grande com esse interesse cada vez maior. Hoje a gente tem algumas boas, né, alguns bons cursos, né, algumas boas instituições de ensino oferecendo cursos de gestão pública, gente discutindo sobre isso, e aí essa discussão de eficiência nos órgãos públicos, ela vem com tudo, né? E a discussão, então, aqui é que gestão importa. Mas o que é gestão, afinal de contas, né? Primeiro, gestão é você ter pessoas que entendam daquilo que estão gerenciando. E aí a gente tem os dados meio estranhos. Aqui o mesmo Shelby que a gente já mencionou, ele mostrou, ele faz uma provocação aqui que eu acho muito engraçado, né? A Maria da Collas era uma especialista em reforma judicial do Banco Mundial. Então, o Banco Mundial patrocinou e foi atrás, ensinou em vários países do mundo, né, discutir questões sobre uma reforma judicial. Inclusive, aquela reforma judicial que aconteceu lá em 2004, né, aqui no Brasil, também houve, né, uma discussão acadêmica que foi apoiada pelo Banco Mundial. Inclusive, a própria Maria da Collas veio para o Brasil algumas vezes palestrando, falando. E a Maria da Collas mostra no relatório dela que no Brasil, 65% do tempo dos juízes é gasto em tarefas de gestão. Gestão de recursos, né? Sejam recursos humanos, sejam recursos materiais mesmo. Você tem que treinar seu funcionário, você tem que ver o processo. Se você é presidente ou corregedor, alguma coisa no tribunal, é pior ainda, né? Você passa mais tempo ainda cuidando de gestão. Só que o problema é que vocês sabem muito bem, né? Quantos de vocês tiveram um bom curso de gestão, né, na graduação, no mestrado, né, mesmo doutorado, menos ainda, né? Doutorado é totalmente acadêmico. E aí o Shelby faz essa, então, brincadeira, essa provocação de que o judiciário brasileiro é gerenciado por amadores. Amadores não no direito, obviamente, né, mas amadores na gestão. Então, é para pensar um pouco essa questão. Será que a gestão mesmo tem que ser feita tão intensamente pelos juízes? Ou então, eventualmente, será que juízes, magistrados e magistradas deveriam ter algum tipo, né, de treinamento real? E não valem só aqueles cursinhos que eles fazem nas academias judiciais, que eu já vi alguns que são meio ridículos, né? Mas, assim, tem que ser um curso realmente de gestão de pessoas, de recursos dentro do tribunal. Não é um mundo de faz de conta, é a vida real, né? E aí a gente tem várias pessoas, inclusive, né, 2 ex-presidentes do STF, Gilmar Mendes e a Ellen Grace, falando claramente. Na verdade, essa citação aqui do Gilmar Mendes que eu fiz foi quando ele tomou posse como presidente do STF, né? E ele falou isso claramente. Olha, o problema da falta de eficiência do judiciário brasileiro não é somente uma questão de falta de recursos. A gente não vai ter mais recursos, né? Não adianta ficar pedindo lá para o orçamento público mais e mais recursos que não vai vir. A gente vai ter que saber se virar. E a mesma coisa a Ellen Grace, quando, né, ela se posicionou também da mesma maneira, tá? E aí, quem já teve eu também não sou administradora, tá, gente? Eu também não tenho formação nenhuma de gestão, né? Mas quando a gente lê um pouquinho sobre isso, quando a gente vê eles falando, e isso tem uma natureza também, uma lógica econômica também muito grande, que é a questão do que nós economistas chamamos de incentivos, né?
Então, incentivos, sim, tem uma parte de incentivos monetários, você paga melhor, você dá um treinamento, mas, eventualmente, um incentivo até, assim, emocional. Parece piada, mas vamos nos colocar como seres humanos, né? Todo mundo aqui, a maioria daqui, trabalha. Veja se você consegue imaginar uma situação, eu infelizmente tenho, né, lembranças de quando você tinha um chefe, uma chefe imediatamente aí superior a você, né, que era uma pessoa carismática, né, que sabia lidar com você, que sabia gerenciar conflitos, eventualmente seus com outros colegas, e aí de repente você tem outro líder que não sabe absolutamente nada disso, aquela pessoa quase que assim, meio autista, assim, né, de novo, assim, eu tenho experiências, né, dos vários chefes que eu já tive, chefes maravilhosos, e outros assim, meu Deus do céu, de onde que a pessoa saiu e ainda acaba virando gestor. Então, isso faz diferença, né? Se faz diferença para a gente, por que não faria com servidores e, eventualmente, até com os próprios magistrados dentro dessa organização que é o judiciário, né? E a gente tem estudos, na verdade, sobre isso. Esse estudo aqui que eu estou citando, de 2007, foi um estudo liderado pelo Ministério da Justiça, mas que foi, na verdade, executado por, não lembro agora quantos, professores de processo civil. Eu conheço um deles, que é o Paulo Eduardo Alves da Silva, que hoje está lá na USP de Ribeirão Preto, né, professor de Direito Processual, de processo civil, mas que eles, o que eles fizeram nessa pesquisa? Eles foram lá naquela época, né, para os cartórios judiciais. Ficaram lá observando o que estava acontecendo. O processo entra, passa por quem que mexe a mão, quanto tempo que fica com fulano de tal, depois de quanto tempo vai lá para o magistrado, quanto tempo que o magistrado gasta. Então, basicamente, eles foram lá ver o que estava acontecendo com o dia a dia lá do cartório judicial. E olha só o que eles encontraram, isso em 2007, quando as pessoas nem falavam sobre essas coisas, né? Que a eficiência ou ineficiências nos tribunais, nos cartórios judiciais, ele é causado pela motivação das pessoas. É uma questão emocional, e essa questão emocional de motivação está relacionada com a capacidade dos líderes, né, gerenciar. Você tem, eventualmente, um chefe do gabinete, mas você tem o próprio magistrado, que, afinal de contas, o magistrado ou magistrada que são, né, os chefes supremos ali do gabinete, né? Então, quer dizer, essa relação entre todos eles é super importante, né? E eles mostraram isso, um trabalho de direito do Ministério da Justiça, um resultado que é de gestão, né? Então, só uma indicação aí para vocês, né, de novo, de trabalhos até um pouco já mais antigos, mostrando a importância dessa questão, tá? Aí agora eu vou falar rapidamente, porque de fato a ideia seria mais para vocês conhecerem, mas não entenderem profundamente essa metodologia. Essa metodologia se chama análise envoltória de dados, tá? Então, do inglês, né? Data Envelopment Analysis. E a ideia, basicamente, é criar uma fronteira de eficiência, né? Como que essa fronteira de eficiência ela é feita? Eu vou observar um pool de organizações, já vou adiantar no meu caso, vou olhar um pool, né? Um grupo de tribunais. Eles têm que ser comparáveis, né? Então também não faz sentido ficar comparando o tribunal brasileiro com o tribunal inglês, né? Não faz o menor sentido. E eu vou olhar, e aliás, nem faz muito sentido, por exemplo, comparar um tribunal estadual, uma da justiça comum, com um tribunal do trabalho, um TRT, por exemplo. Então, eu peguei, por exemplo, né, vou escolher aí o pool das 27 tribunais, unidades, né, do Tribunal da Justiça Comum. E aí, essa metodologia vai ajudar a gente a olhar algumas informações sobre esses tribunais e dizer, olha, dentro desses 27, tais e tais e tais são os mais eficientes, relativamente, né? Com relação a todo o restante do grupo. Então, na verdade, eu tenho esse grupo e eu tenho uma eficiência relativa. Eu não vou saber a relativa à eficiência absoluta, tá? Não sei nem medir muito bem a eficiência absoluta e nem faria muito sentido, porque a gente sabe que no Brasil eu tenho tribunais bem diferentes, né? Tribunais gigantes e tribunais bem pequenininhos, né? Comparar TJ São Paulo com o tribunal lá de Roraima, não faz o menor sentido. Mas essa metodologia dá conta, né? Quando eu estiver calculando minha eficiência relativa, eu consigo levar em consideração tamanhos diferentes, tá? E aí, o que é mais interessante é que a medida de ineficiência vai ser uma medida de distância. É como se fosse, eu tenho uma fronteira agora com as unidades mais eficientes, né? E aquelas que não são eficientes, eu consigo medir o quão longe que elas estão, o quão afastadas que elas estão com relação a essa fronteira de eficiência, tá?
e aí eu não preciso entrar muito no detalhe desse último ponto, mas foi aquilo que eu falei, né? Eu consigo levar em consideração a quantidade de recursos que o tribunal tem, né? E dizer, olha, ela conseguiria ser mais eficiente mesmo que não aumentasse os recursos. Que o importante aqui não é aumentar recurso, né? Aumentar recurso, né? Querer aumentar a eficiência com aumento de recursos é muito fácil. A questão é, você consegue melhorar a sua eficiência sem mexer nos seus recursos? E é isso que a metodologia também ajuda a gente a responder, tá? Aqui tem um desenho, né? Não preciso também entrar muito no detalhe, mas basicamente é um desenho de uma fronteira de eficiência. Nesse exemplo aqui, eu estou olhando para 7 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e aí a metodologia, a gente entra lá com os dados, né, de cada uma dessas unidades, e aí o resultado, o computador, o programinha vai cuspir para a gente e vai dizer, olha, tanto a unidade 1, quanto a 2, quanto a 3, quanto a 4, elas estão na fronteira, elas são eficientes. Já a 5, a 6 e a 7 não são, mas a gente consegue ver aqui, pelo menos graficamente, que algumas estão um pouquinho mais perto da fronteira, a 7, por exemplo, está pertinho da fronteira, né? A 5 já está um pouquinho mais longe e a 6 está mais longe de tudo. Né? Então, a gente consegue ver que a unidade 6, claramente, de todas elas, seria a mais ineficiente. E a 1, 2, 3 e 4 são as eficientes. E outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção desse exemplo bem ilustrativo aqui é que a unidade 1, ela é muito diferente da unidade 2, que é muito diferente da 3, que é muito diferente da 4, tá? Porque, na verdade, aqui no eixo horizontal, que a gente chama aqui do eixo X, é como se estivesse mostrando quantos de recursos cada uma dessas unidades está utilizando. Então, essa unidade 1, e o que seriam esses recursos? Sei lá, pode ser mão de obra, computador, no nosso caso, magistrados, né? Então, no exemplo aqui, essa unidade 1, ela está usando 2, né? Duas unidades de recursos. E no eixo Y, que é esse eixo vertical, ela mostra quanto que ela está gerando de resultado. Essa unidade 1, por exemplo, aqui, utiliza 2 recursos, 2 unidades de recursos, e produz 2 unidades de produto, tá? E é só isso que a DEA vai precisar, né? Ela vai precisar que a gente entre com a quantidade de recursos e entre lá no programinha, né? A quantidade de resultados que eles geraram em um determinado momento. A unidade 2 já é uma unidade maior, ela emprega um pouco mais de recursos e produz um pouco mais de produto, né? Aí vem a 3, que é maior ainda, utiliza mais recursos ainda, utiliza 6 e está lá produzindo ali mais ou menos 7, né? Entre 6 e 8, tá? A 4, por sua vez, é uma unidade muito grande. Ela produz ali, ela está usando aí mais de 9, né? Entre 8 e 10, mais perto do 10, e gera um resultado ali de 8, né? Então, a gente mede aqui. Ou seja, você tem tamanhos diferentes de unidades, só que a metodologia, né, a DEA vai dizer para a gente que, na verdade, essas 4 são unidades bem heterogêneas, mas elas serão consideradas eficientes, e aí é o programinha que vai calcular isso, tá? Então, por trás desse cálculo, tem toda uma matemática que eu não vou entrar aqui, né, não é o nosso objetivo, mas basicamente é isso que vai ser o resultado que vai apresentar para a gente. Uma outra maneira de representar, e agora eu já vou mostrar para vocês o que realmente eu calculei usando os dados do Justiça em Números, né, do CNJ, tá? Eu usei dados dos tribunais estaduais, não usei nem os federais, nem os trabalhistas, os federais, porque, na verdade, a gente tem só 5 TRFs, né? Então, tinha pouca coisa para medir, não é muito interessante, tá? E aí, eu usei como eu falei, tá trocado aqui, tá? Tá invertido aqui. Eu usei os recursos que foram usados pelos tribunais, ou seja, número de magistrados e número de servidores. Eu poderia ter entrado com outros tipos de recursos? Poderia, sei lá, quantidade de computadores, né? Mas só para dialogar com uma literatura que já existia lá fora, normalmente o que se utiliza como sendo recursos, entradas, né? São basicamente número de magistrados e de servidores. Tá? Já de outputs, que são as saídas, né? São os parênteses aqui que estão trocados, é o que nos interessa, né? Nos TJs, tá? Decisões de primeira instância, julgados de segunda instância, né? Então, basicamente, isso é o que a gente espera que um tribunal faça na primeira instância e na segunda instância, gere decisões. É isso que eu tive que entrar, né, no programa, e aí a maneira que eu calculei, ao invés de mostrar um gráfico, como eu tinha feito para vocês, eu encontrei, na verdade, eu vou pular aí esse detalhe, números. Deixa eu explicar que, na verdade, parece um monte de número, mas é bem simples, tá? Então, eu tenho aqui todos os TJs, né, do Acre até o Tocantins, em ordem alfabética. Cada ano que eu calculei foi independente. Então, a gente poderia analisar só para o ano 2006, por exemplo.
Veja que eu coloquei aqui do lado. 1.000, que na verdade é 1, né? 0000, é a nota máxima. É como se fosse 100%. Então, quem tirou a nota 1.000 ou 100% são aquelas unidades, aqueles tribunais que tiveram eficiência máxima, eficiência relativa máxima. Olhando aqui para 2006, a gente vê aqui, ó, o Paraná, aqui, olha que lindo, né? Então, tem Goiás, tem o Paraná, e aí depois tem Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, e esses foram as unidades consideradas mais eficientes pelos dados que eu calculei para o ano de 2006, tá? Aí vocês veem vários números que não são 1, né? Que são abaixo de 1, 0.5, 0.4, 0.1, né? Números bem baixos. Quanto mais baixo for o número, né? Esse índice, esse indicador, mais ineficiente foi encontrado esse tribunal. E o 2007 e 2008, mesma coisa, tá? Como eu disse, assim, foram calculados de maneira independentes, né? Então, eu fiz um cálculo para 2006, depois para 2007. Já em 2007, a gente teve só 2, né? Não, desculpa, 3. Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. E lá em 2008, aí sim, sobraram 2, né? Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Então, elas são independentes, tá? E aí, basicamente, eu calculei isso daí. E aí, um trabalho mais recente, né, que foi publicado aí em 2020, eu vi que atualizei aqueles dados, continuei, aí eu tinha parado em 2008, aí eu continuei, 2009 até 2015, tá? E a mesma coisa, a mesma análise, né? Então, basicamente, a gente tem... Aí, se a gente quisesse discutir mais especificamente essa questão, o que apareceu é que, com exceção do ano de 2009, toda a minha série temporal, de 2006 até 2015, né, eu encontrei 2 tribunais que mantiveram-se como muito eficientes ou como na fronteira da eficiência de maneira consistente. O TJ do Rio de Janeiro e o TJ do Rio Grande do Sul, tá? E a gente poderia, eventualmente, né, ver o que aconteceu com os outros, né? Por exemplo, o Paraná sempre manteve, né, um índice relativo muito bom, muito próximo da fronteira, né? Teve um outro ano que a gente teve um afastamento maior, mas, basicamente, se não esteve ali na fronteira, como a gente já tinha visto nos outros anos, se manteve em níveis muito bons, tá? Então, essa é uma maneira de se calcular essa ideia aqui, tá? Eu vou pular um pouco essa discussão, porque aqui já é uma análise mais temporal do que aconteceu, né, de fato, ao longo do tempo, não é um cálculo mais, né, independente. Vou pular um pouquinho isso. E aí, o que eu queria mostrar para vocês é uma segunda maneira, segunda de infinitas, né, gente? Cada um pode pensar em maneiras de pesquisar sobre a eficiência judicial. A segunda que eu encontrei, né, junto com o autor meu, aqui, curiosamente, o Paulo Eduardo, que já mencionei ele, foi o cara que foi estudar, né, a liderança, que foi um relatório que a gente fez, eu e ele como pesquisador convidado, para uma ONG que estava muito preocupada com a questão da eficiência judicial, principalmente como maneira de responder à população mais pobre, né? E aí, uma das perguntas que a gente acabou indo para um caminho da informatização judicial, né? Então, basicamente, hoje a gente tem processo eletrônico e a gente vai tentar entender como é que a gente poderia avaliar se o processo eletrônico impactou na eficiência, né, da prestação jurisdicional ou não, né? E, claro, como que isso afeta o acesso à justiça. Então, esse foi esse é o nosso relatório final, na verdade, está até disponível na página lá do INSPER, mas lá no capítulo 2, que é o que eu quero mostrar para vocês, deixa eu ver se consigo ir bem rápido, acho que página 27, se não me engano, né? Se não me engano, só um pouquinho aqui. Não, desculpa, gente, deixa eu só me lembrar aqui que número que foi. 57. Peraí, só um pouquinho. Página 57. O que a gente fez? Aí agora a gente usou uma tecnologia super sofisticada. Esse é o capítulo 2. O que é essa tecnologia? É a tecnologia que não sei se vocês já ouviram falar, do text mining, né? O que é o text mining? Na verdade, é uma programação, é um programa de computador que a gente pega algum técnico que saiba, né, fazer uma programação bacana aí, e aí esse programinha, ele vai acessar as bases judiciais dos tribunais, né? E a gente tem uma grande vantagem no Brasil, porque esses dados são abertos.
Às vezes os tribunais ficam criando problema, né? Principalmente os TRTs, né? Mas ficam pedindo CAPTCHA, provar que você não é um robô, né? Mas na verdade o que a gente ensina é para o robô dizer que ele não é um robô, né? Então, basicamente, essa é a ideia. E aí, nessa programação, a gente consegue extrair milhões de dados, né? Muitos dados. Para a nossa pesquisa aqui, a gente limitou a 4 tribunais, né? E, basicamente, na verdade, a gente pegou 20 mil processos de cada um desses tribunais. E o que a gente foi fazer? De cada um dos processos, a gente foi avaliar os andamentos, cada um dos passos no processo, né, civil, aqui todos, né, da justiça comum, e a gente foi ver o passo a passo do processo eletrônico, né, nesses tribunais. Novamente, foram 20 mil processos para de cada um desses tribunais. Só que vocês que advogam, vocês sabem, né? Agora que o processo é eletrônico, na verdade, o andamento ele não é linear. Então, tem várias etapas que podem acontecer ao mesmo tempo. E aí, essa foi, inclusive, uma dificuldade que a gente teve. E a gente tirou um raio-x, tá? Uma fotografia do que aconteceu com esses 4 tribunais em termos de andamento. Eu vou mostrar para vocês, né, o que a gente encontrou. Aqui tem o TRF3, aqui tem o TJ Rio de Janeiro, aqui tem quais que foram o TJ São Paulo e o TRF2. O que a gente observou, que a gente percebeu, né? Aqui na linha horizontal, está mostrando a duração de cada uma das etapas, né? E aqui as barrinhas, a altura das barrinhas, mostram quantos andamentos de um processo que tem essa duração, né? Então, por exemplo, essa primeira barra bem compridona aqui, bem grandona. Eu tenho aqui quase 400, né? Quase 400 andamentos que duram só 0 dia, não dura nenhum dia. Aí depois eu caio para, né, 180, 190, próximo de 200, que tem uma duração de 1 dia. E assim vai. Então, a quantidade de andamentos que duram, né, X dias. E aí você tem alguns andamentos bem longos aqui, tá? Ficou meio ruim de ver aqui, né? Mas, por exemplo, no TJ São Paulo, eu tenho aí alguns andamentos de, né, mais de 100 dias, né? Aqui no TRF2, o que a gente vê é uma quantidade enorme de andamentos, muitos também bem curtinhos, só 0 dias, mas e alguns indo até, né, várias dezenas de dias também, tá? Qual que é a conclusão que a gente tirou aqui? Tá aqui, né? Até por isso que eu preferi abrir o relatório. Todos os tribunais apresentaram um padrão bastante semelhante, maioria das rotinas, que são os andamentos que a gente chamou, tá? É praticada em menos de 1 dia, né? Esse padrão muito se assemelha por Alves da Silva, que foi aquele estudo que eu falei para vocês, né? É possível perceber, no entanto, que em algum dos tribunais há um número de rotinas com durações significativas, perto ou mais de uma dezena de dias, né? Várias dezenas, inclusive, que aí, quando você tem um processo que tem vários dias, né? Um andamento de vários dias, né? Claro, você acaba tendo um processo mais longo, tá? E, além disso, eu tenho ainda processos, tribunais, que têm uma exigência de andamentos muito grandes. Então, tudo bem que cada passinho do processo dure menos de 1 dia. Só que para você ter um processo até ele ser julgado, mais ainda, eventualmente, né? Não estou nem falando transitado em julgado, primeiro julgado ali do tribunal. Você tem uma quantidade de andamentos que são exigidas, né, enorme, que é o caso aqui, por exemplo, do TRF2. Vocês veem que tem muitas barrinhas, ou seja, muitos andamentos que precisam ser cumpridos. Claro que isso vai fazer com que o processo seja muito longo. Tá? Então, essa é só uma maneira de mostrar para vocês, a gente nem chegou muito a grandes conclusões aqui, mas uma maneira da gente trabalhar com dados hoje em dia, com a ajuda de robôs. Né? Então, basicamente, eu posso, eventualmente, agora já pedir para os programinhas, né, acessarem. É um trabalho do caramba, né? O nosso técnico ficou mais de um ano mexendo, acessando os andamentos, né, passo a passo do processo, saber quanto tempo que dura, que lá no processo eletrônico está registrado, que dia que começou aquele andamento, né, aquele passinho, quando que finalizou, e aí você vai somando, vendo, né, tentando encontrar a duração do processo como um todo. Conclusões para a gente poder conversar um pouquinho, né? Então, o CNJ está falando muito sobre essa questão, está preocupado, tem até patrocinado pesquisas, até usando essa metodologia que eu falei, né, da DEA, da análise
da fronteira de eficiência, tem aberto dados para as pessoas poderem pesquisar, né? Então, ela tem feito muito para realmente melhorar. Mas a gente ainda tem um chão pela frente, né? Tem outros estudos, como a fala hoje está um pouquinho rápida, tem outros estudos, aquele slide que eu pulei, né, para vocês, basicamente mostrando que ao longo do tempo pouca coisa está mudando. Você tem lá um outro tribunal que é relativamente mais eficiente, mas em termos absolutos, né, os tribunais não estão melhorando muito. A despeito do processo eletrônico, a despeito do PJE, né, do SAGE e todos os processos que a gente já sabe que estão andando por aí. O que será que aconteceu então, né? A gente ouve anedoticamente, conversando com as pessoas, servidores, que em muitos casos a eletronização, na verdade, só piorou, né? Porque as pessoas estão com retrabalho, as pessoas estão com medo, não foram bem treinadas, né? Não sabem lidar direito, tem muito erro, o sistema cai, então tem um monte de problemas que fizeram com que parece até agora essa informatização toda ainda não tenha gerado resultados de melhoria, né? Na celeridade. O cidadão também não está percebendo muito melhora, né? Acho que vocês, advogados, podem perceber também, talvez não tenha sido uma mudança tão grande, apesar de ter mudado a maneira de trabalhar. Mas a duração do processo, né? Assim, a eficiência da decisão está meio longe ainda, tá? E aí vai minha sugestão, minha recomendação, que principalmente para quem já tem trabalhado muito com isso, que a gente tem que combinar, né? Uma análise quantitativa com uma análise também qualitativa. Eu acho que em algum momento, quem estiver muito interessado nesse assunto, além de fazer cálculos, né, quantitativos, tem que ir lá no tribunal, tem que ir lá conversar com as pessoas, tem que ver o que está acontecendo, né? Pesquisa, eu acredito muito na combinação dos métodos quantitativos com os métodos qualitativos. Conversar com as pessoas, entrevistar, né, pegar histórias, enfim, isso tudo, né, como parte de uma boa pesquisa, tá bom? Queria agradecer mais uma vez o convite gentil, professor Bruno, né, do Lucas, e eu abro aqui para a gente poder conversar um pouquinho, eventualmente, para quem tiver interesse. Muito obrigada. Obrigado, professora. E, como sempre, gostaria de saber se algum colega gostaria de perguntar, para depois eu fazer as considerações e perguntas para a professora. Então, quem quiser perguntar, pode levantar a mão e, por favor, perguntem. Lucas, me coloca no final da fila, por favor, que eu tenho um. Beleza. Então eu acho que pode ser você mesmo, professor. Peraí. Primeiro o Prioli, depois o Felipe e depois o Bruno. Boa noite, professora. Boa noite, professor. Boa noite, meus colegas. Professora, como a senhora vê a utilização da inteligência artificial pelos tribunais em elaboração de decisões? Muito polêmica, né, Lucas? Você tem que me pegar. Eu acho que a gente tem que pensar com muito cuidado, né? Eu não vou dizer de antemão, assim, logo de cara, de que isso é péssimo, isso não, né? Porque, na verdade, a gente já está fazendo muita coisa na nossa vida, às vezes sem se dar conta que, na verdade, é inteligência artificial, né? Então, na verdade, muitas das coisas que a gente tem se defrontado todos os dias, sejam as coisas que aparecem no nosso computador, no nosso celular, seja, né? Então, eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu não dirijo mais, só ando de Uber. Então, assim, tem toda uma inteligência artificial por trás, né? Então, tem muita coisa que, eventualmente, eu acho que fica até difícil para a gente que não conhece de todas as possibilidades, né, dizer o que de cara, se sim ou se não. Mas é claro que em diversas questões tem uma questão de ética que eventualmente tem que ser avaliada, né? Então, eu gosto de pensar assim, eu gosto de fazer muito paralelo o mundo da medicina com o mundo do direito, né? Então, lá eles também têm uma ética médica e aqui também tem uma ética de lidar com as pessoas, com o direito das pessoas, com a vida das pessoas, né? Agora, talvez a gente possa usar essa inteligência artificial para melhorar, né? Então, eu acho que a gente precisa, de novo, conhecer um pouquinho melhor as possibilidades, né?
Dizem as más línguas que já tem, né? Que já está acontecendo, inclusive no Brasil, né? Mas eu não sei, né? Eu nunca não entrei aí na sala lá do magistrado e da magistrada quando ele estava julgando para ver se tem alguma coisa ajudando. Mas, enfim, eu acho que isso está mudando muito rapidamente. A área aí da informatização, da inteligência artificial, ela cresce literalmente, assim, exponencialmente. Os próprios engenheiros de computação, eles falam, né, cresce muito, e a gente precisa debater. Eu acho que é um bom debate, né? Até onde que vai, até onde que não vai, seja no direito, seja, né, na medicina, seja na facilitação aí de comércio, de transportes, enfim, né? Acho que a gente não deve nem dizer não logo de cara e nem dizer sim totalmente logo de cara, tá, Lucas? Vamos pensar um pouquinho melhor, refletir como sociedade, como profissionais, né? Principalmente vocês que são profissionais do direito, acho que a gente precisa pensar melhor nisso. Obrigado, professor. Felipe, por favor. Boa noite, professora. Boa noite, colegas presentes. Professora, você demonstrou que há um número percentual, mais de 50%, 65% dos magistrados utilizando o tempo deles para gestão, né? No caso, é mais interessante nós vamos dizer assim, colocarmos o juiz para julgar e nesse tempo ou de inteligência artificial ou de novos cargos públicos ou de contratação de empresa de terceira, trabalhar com uma gestão processual, exato, né? Deixando mais efetivo a vara, vamos dizer nesse sentido. Sim. Olha, totalmente, assim, na verdade é um desperdício de recursos colocar o juiz, o magistrado, a magistrada para gerenciar, né? Eles não são gestores. Eu acho um desperdício, porque eles estudam pra caramba, vocês fizeram 5 anos de direito, depois tem que estudar lá para o concurso, né? Quer dizer, e eles, às vezes, alguns deles acabam se especializando em algum assunto. E aí você vai dispensar o cara para gerenciar, gente, né? E gerenciar gente não é fácil, gerenciar recurso também não é fácil. Você tem que ter lá noções de contabilidade, não sei o quê, né? Materiais, né? Eu lembro muitos anos atrás, quando eu acabava de terminar meu doutorado, eu estava falando isso num congresso, e aí, curiosamente, tinha uma magistrada lá que tinha sido presidente do tribunal, aqui em São Paulo. Aí ela falou, pois é, que absurdo, porque eu já tive que decidir quantos rolos de papel higiênico o tribunal compra. Ela me contando, se ela não tivesse falado isso para mim, eu não acreditaria, né? Assim, aí ela tá revoltada, assim, pois é. Porque é um desperdício, assim, chega às vezes até a ser meio aviltante, né? Para o juiz, para a juíza, gasta tanto tempo da vida para estudar, às vezes já é um desembargador, tá lá e tem que ficar decidindo para essas coisas. Então, totalmente, né? Especialização, aí isso a economia está falando desde Adam Smith, né? Especialização acaba gerando, né, um trabalho melhor. Então, por que não, né? Por que não você ter uma outra maneira de gerenciar pessoas, recursos, e pessoas mais motivadas, né? Não é qualquer um que gosta de ficar lidando com gente, pegando aí conflitos, né, dos próprios magistrados entre eles, enfim, servidores, né? Então, com certeza, Felipe, concordo totalmente, né? Só para fazer um complemento, Lucas, desculpa interromper, até quando o outro Lucas comentou sobre inteligência artificial, estava fazendo um estudo, um curso esses dias para recurso especial. Olha. E a recomendação era que não utilizassem de gráficos na petição, principalmente aquele sistema que falam de LOL, que você faz um formato diferenciado das petições, de não utilizar quando realizar recurso especial ou recurso extraordinário, porque é utilizado a inteligência artificial para analisar os artigos que são feitos, os pedidos que são contestados em recurso. Então, já se fica muito bagunçado, a inteligência não lê, logo o recurso não dá andamento. Tá? Então não são só más línguas, né? Já dá essa... Mas obrigado. Só um complemento interessante. Nós temos, por exemplo, maioria dos gabinetes cíveis. Quem trabalha como advogado aqui sabe. É batata. A gente tem muito problema com intimação. Com coisas que o cartório deveria fazer. É muito mais fácil, muito mais barato fazer uma inteligência artificial hoje para fazer isso de maneira automática do que deixar o cartório fazendo isso. Pois é. Então, tem tarefas que... É porque eu acho que o Lucas tinha falado especificamente sobre julgar, né? Mas, certamente, assim, muitos dos processos, não sei quanto por cento, né, de um processo normal que poderiam ser, né, efetivamente automatizados. Então, por favor, o próximo a perguntar é o Wagner Felipe. Por favor. Boa noite a todos. Não se assustem, não faço parte da turma. Eu recebi o convite do professor Celso por e-mail.
Eu concluí meu curso de mestrado em 2010, então eu já sou um vovozinho no programa. Olha, regressos decanos, né, Wagner? Seja bem-vindo, meu caro. Boa noite a todos. Saudade de Umuarama. Registrar aqui. Professora, primeiramente, eu gostaria de parabenizá-la por todo o trabalho incrível e hoje mesmo me associei na Associação Brasileira de Direito e Economia. Fiquei encantado, né? Eu conheci o trabalho da associação através da apresentação dessa palestra. Eu vou dizer que, como professor de Direito, observar essa crise de gestão não me é surpresa, porque eu tenho observado que a formação que a gente está construindo nos cursos de graduação ela é muito individualista, os alunos muito focados na expressão normativa do direito, muitas vezes pouco colaborativo, e o sistema não nos permite muito mexer. Quando eu fui coordenador em curso de Direito, a gente praticamente não consegue mexer nas grades, porque as avaliações externas, elas praticamente nos engessam. E aí a minha dúvida, existe hoje algum estudo que analise as formações dos cursos jurídicos? Porque a gente sabe que existe o selo da OAB, existe a avaliação do MEC, mas algum estudo empírico independente que avalie esse nível da formação dos alunos de curso de Direito, se não me falha a conta, nas mais de 2.000 instituições que oferecem direito no Brasil hoje? Muito obrigado por sua fala. Obrigada, professor Wagner. Eu vi, sim, alguns estudos sobre isso. Não é um assunto que eu tenha me dedicado academicamente, apesar de que eu acompanhei na minha instituição, lá no INSPER, a criação de um curso, né? E que a ideia era fazer uma coisa bem diferente. E a gente sabe que, de fato, existe uma dificuldade muito grande, porque no Brasil, os cursos superiores, né? Primeiro, tem que seguir o MEC, né? O MEC tem lá, dá lá as linhas. E, além disso, no caso do direito, tem a OAB, né? Então, eu acho que a saída, né, para isso seria assim, aí vendo também, acompanhando, então, um processo aí da criação desse curso. Você tem grandes temas que precisam ser tratados, mas eventualmente podem ser tratados de maneiras diferentes, né? Então, eventualmente, você começar a trazer, estou puxando aqui, né, o meu lado, né? Então, começar a tratar com mais prática, com mais análise empírica, né, com mais estudo de caso, os diferentes assuntos, né? Abusar um pouco também das disciplinas eletivas para tratar de alguns assuntos, criar um grupo de eletivos em que vão lidar, por exemplo, diversas disciplinas que vão lidar mais com essa questão ali, da gestão do dia a dia. Aí o aluno acaba tendo que escolher alguma delas, né? Então, eu acho que falta, assim, muita prática, né? Enfim, laboratório, inclusive isso aqui é um laboratório, né? Essa aula aqui de hoje à noite, laboratórios, justamente para discutir trabalhos mais recentes, eventualmente até aplicações, né? Simulações, por que não? Eu sei que lá fora o pessoal usa muito simulação, né? De um tribunal, de ONU, de não sei o quê, direito internacional, arbitragem, né? Então, usar simulações, usar prática, eu acho que é uma maneira de, eventualmente, desviar um pouquinho dessas regras, né, que o MEC vai colocando, que a OAB vai colocando. E aí, assim, eu fui coordenadora de curso de graduação por muito tempo, né, de economia, no caso, foram 8 anos. A gente fica com muito medo de sair da caixinha, em termos de ensino. Só que, curiosamente, esses métodos mais modernos, mais dinâmicos, eles acabam sendo mais eficientes e eficazes no ensino e no aprendizado dos alunos. Então, a gente fica com muito medo de que, se não tiver uma aula expositiva de 2 horas, o professor falando sem parar, né, enchendo a lousa, no caso da economia, de fórmulas, o aluno não vai aprender. Mentira! O aluno aprende melhor quando ele está lá trabalhando as 2 horas, ao invés do professor falando as 2 horas. Então, assim, como educador, aí valendo para qualquer curso, eu acho que a gente não deveria ter medo de ousar, mas é claro que é sempre bom ter uma referência de uma instituição que já fez isso, né? Então, essa experiência é muito interessante, tá, professor Wagner? Isso é uma discussão que é um outro ramo, né? Mas ela é muito interessante mesmo assim, e vale a pena uma discussão. Por favor, a colega Karina, que levantou a mão. Sobre esse tema que já está fugindo também, mas
eu percebo que a OAB tem tido uma participação ativa nesse sentido, porque nós nos formamos com uma base teórica grande, a gente tem que se preparar para uma prova da ordem, e aí a parte prática, igual vocês estavam dizendo, ela fica mais de lado, né? E a OAB, eu acho que percebeu isso, porque criou comissão da advocacia iniciante, além disso, várias outras comissões, e é muita palestra, trazem muitos profissionais mostrando como eles aplicam na prática, como eles fazem advocacia na prática, para pegar na mão mesmo o advogado que está começando e ajudar a pegar todo esse conhecimento que o curso de graduação trouxe e levar para a vida real, né? Sim. Não, muito legal saber disso, né? Tomara que essas iniciativas expandam. Eu sei que tem vários institutos, né, associações que tentam fazer isso, mas é sempre bom quando a própria OAB faz isso, né? Legal. Obrigado. Professor Bruno, o palco é teu. Muito obrigado. Professora Luciana, eu vou fazer uma consideração e até é mais uma curiosidade, né? Porque os dados empíricos que a professora trouxe servem para ou confirmar ou quebrar determinados paradigmas ou preconceitos que a gente tem. Né? E um deles, e é uma pergunta, né? Se por um acaso, né, dentro das pesquisas que a professora fez ou tem acompanhado, se houve algum impacto com relação à duração dos processos em razão da pandemia. Porque a impressão que a gente tem é que o tempo para decidir e o tempo para realizar determinados atos se estendeu. Ah, se estendeu? Né? Tá. E daí, porque a impressão que a gente tinha é de que o processo eletrônico agilizaria. Exato. Né? Não agilizou. Não agilizou. E daí, assim, durante a pandemia, a gente imaginou, tá, mas daí todo mundo vai ficar no virtual, vai ficar mais rápido ainda. E a impressão que a gente tem é que não. E vocês acham que isso não foi só no comecinho da pandemia, foi ao longo de todo o processo? Ao menos essa é a impressão que dá. Tá certo. Eu não vi estudos sobre a eficiência disso, eu vi vários estudos sobre decisões mesmo, né? A concessão de, sei lá, várias coisas, como se chama? De não despejo, né? Questão de tratamento, então várias coisas relacionadas ao conteúdo das decisões, mas eu não vi estudos sobre eficiência. Muito interessante, eu acho que é um tema a se debruçar, viu? Ainda tem menos pessoas estudando sobre eficiência do que sobre o conteúdo das decisões, né? Então... que normalmente é o que nós fazemos aqui, normalmente é o que a gente faz aqui, são o levantamento com relação ao conteúdo, critérios, formas de argumentação, mas... Certo. Aí a Karina está dizendo que o Ajuste Número de 2021 traz isso já, Karina? Ou você está sugerindo para que a gente analise? Tem um capítulo, tem. Tá. Vale a pena ver se isso realmente ela fazer uma comparação e aí fazer um teste, né? Assim, tem os testes estatísticos mostrando se a diferença é significativa ou não, né? Mas é muito interessante, professor Bruno. Eu acho que valeria até debruçar em questões mais específicas, sei lá, né? Justiça estadual, justiça trabalhista, né? Então, debruçar um pouquinho, dados um pouquinho mais micro, né? Mas não tão agregados, né? Boa ideia, bom tema. Uma coisa interessante, professor Bruno e professora, nos processos, muitos processos estão vindo para a gente sentenciar no gabinete, são processos que ficaram parados 2 anos e meio, 3 anos, porque eles já estavam esperando audiência há 1 ano e tiveram audiências que foram continuamente desmarcadas. Temos essa questão desse problema. Mas tá, professora, uma questão aqui que talvez pode fugir um pouco da sua pergunta, eu quero dizer não uma coisa como gestão, mas o quanto custa a instabilidade do sistema. Nossa. Você está falando de instabilidade do sistema... Não. Eu vou puxar a sardinha para o meu trabalho agora, que é o ativismo judicial. Quando nós temos a insegurança jurídica de não sabermos qual vai ser a decisão... meu Deus. Por exemplo... Nós temos muitas decisões com modulação de efeitos no STF. Nós temos muitas decisões que, pelo direito, não seriam dadas. Nós temos muitas decisões que são mais palcos de justiceiros ou palcos de verdadeiros defensores do Estado quanto ao orçamento público.
que mexem estruturalmente com toda a segurança jurídica em relação a essas estruturações. Tem alguma maneira de ver a relação desses custos? Tem alguma maneira que podemos trazer quantitativamente, de maneira exata ou de maneira aproximada desse custo? Olha, é muito difícil, seria aproximado, mas eu digo para você que é uma coisa muito grande, né? Muito grande. Porque talvez a maneira mais fácil de fazer isso seria ver a reação das empresas. Só que na sociedade como um todo não tem só empresas, né? Porque quando as empresas precisam ficar fazendo aprovisionamento de recursos, sejam para reclamações trabalhistas, sejam para questões consumeristas, esse valor ela já vem da insegurança jurídica. Porque se fosse certo, ele tentaria uma negociação, ele tentaria, né, não ter que esperar eventualmente uma condenação, né? Muitas vezes no caso trabalhista é quase que certa, né, a condenação por N motivos, tá? Então, mas basicamente você fica na mercê, você fica aí esperando, né? Então eu tenho que guardar um dinheiro, né, que é uma quantidade gigante para as empresas, para algumas empresas, porque pode ser que aquilo que sempre foi cumprido não vai ser cumprido, né? E aí depois a gente começa a pensar em termos de pessoas físicas, de Estado, né? Aí você tem um valor ainda mais alto, tá? A insegurança jurídica é um problemaço, né? Muito grande dentro de uma perspectiva de análise econômica. Eu não sei se alguém ousou calcular o quanto que isso custa para um país, em termos, por exemplo, de porcentagem do PIB. Eu diria que, no caso do Brasil, ela é bastante alta, tá? Mas enfim, teria que, né? O que aqueles estudos falam do impacto, né, do funcionamento dos tribunais sobre a economia é mais ou menos, mas aquilo lá, assim, é uma visão bem, assim, bem ponta do iceberg, viu? Uhum. Tá, porque justamente não é nem questão de gestão hoje em dia. Nós podemos ver que a crise do direito, nós podemos ver que nós temos muita instabilidade nos sistemas, não só com questão de gestão. Por exemplo, eu vou dizer um problema factual dentro do Poder Judiciário quanto gestão. Cartórios privados, que foram dados em questão de herança. Não tem um marco regulatório que diz como eles têm que gerir o cartório. Eles gerem da maneira que eles querem. O CNJ tenta fazer isso aqui, mas na prática eles fazem o que eles querem. Colocam pessoas que não são do direito, colocam pessoas que não fazem o trabalho de maneira eficiente, então isso é uma pontinha da pontinha da pontinha do iceberg. Sim, de fato. Sim, exato. Mas obrigado, professora. Imagina. Então, senhores, podemos encerrar por aqui? Alguém tem mais uma pergunta? Professor Bruno, o palco de encerramento é seu. Mais uma vez, muito obrigado, professora. Queremos trazê-la pessoalmente aqui quando tivermos oportunidade de um congresso presencial. Já está feito o convite e reforçarei na oportunidade. E mais uma vez, muito obrigado. Adoro. Muito obrigada, Lucas. Professora Luciana, muito obrigado pela gentileza, pelo compartilhamento, né, dos conhecimentos. O objetivo dessa oficina, como bem a professora lembrou, é trazer critérios diferentes, é aproximar, né, e, graças a Deus, a tecnologia nos permite fazer isso de maneira remota, mas, como disse o Lucas, a próxima vez que tivermos um evento em que a gente possa reunir, né, presencialmente, contamos, né, com a sua gentil, né, participação. Muito obrigado. Podem contar comigo. Muito obrigada pela participação de todos aí, atenção, né? Foi uma alegria. Que bom, né? Então, eu declaro encerrados os trabalhos dessa noite, desejando a todos, né, um bom descanso, que tenham aí um restinho, né, de sexta-feira para poder descansar, porque os alunos voltam amanhã, né? Eu vejo vocês amanhã na oficina, né, das pesquisas acadêmicas em Direito. Professora, eu vou te mandar um formulário no e-mail para certificação, tá? Tá bom, tranquilo. Muito obrigada, gente. Até mais. Foi um prazer. Tchau. Obrigado, professora. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Professor Bruno, só confirmando, é às 11? Às 11 horas da manhã, tá marcado.